concreto armado é o concreto simples mais o aço. Então, o concreto simples ele tem uma razoável resistência à compressão, mais o aço que tem uma armadura passiva, você passa a ter então uma boa resistência à tração, que pode variar de 250 a 600 megapascal. Então, o que você tem ali? Você tem resistência à compressão, que é o concreto simples, e resistência à tração, que tem o aço. Juntando esses dois elementos, você consegue ter um elemento com boa resistência estrutural. O concreto armado, ele é um material composto, né, que você precisa conhecer as propriedades mecânicas dos dois elementos. Então, seria conhecer as características do concreto simples e do aço e garantir o funcionamento solidário entre esses dois materiais. Então, a armadura ela tem um reforço ao concreto simples e é passiva sem alongamentos iniciais. Então, por que os elementos de concreto eles precisam ser reforçados? Por que eles precisam ser armados? Por exemplo, uma viga simplesmente apoiada. Por que que seria um pórtico, uma viga apoiada em dois pilares? Simplesmente apoiada. Por que ela precisa ter reforço, ser armada? Faço essa pergunta para vocês estarem raciocinando. Por que eu preciso estar colocando aço nela? Então, para vocês estarem entendendo. Primeiramente, você tem uma viga simplesmente apoiada, um pórtico. Esse é o formato de um pórtico, tem dois pilares, um aqui e outro do outro lado. A viga superior. Se ele sofrer uma carga que ele não está armado, ele vai deformar e romper, aonde ele correu a flambagem, onde está faltando um elemento para fazer com que desse um pilar até o outro pilar ele fique na mesma linearidade, né? Que ele não sofra esse abaulamento, tá? Agora, se eu tenho uma barra de aço, após sofrer uma carga, ele pode até ter algum tipo de abaulamento, porque aquela questão dele trabalhar 1 centímetro, alguns milímetros, até 1 centímetro pode acontecer. Mas a barra de aço ela vai ser essencial para que não ocorram as rupturas, como aconteceu aqui em um concreto simples que não tem armação. Então agora você já tem a resposta. Por que os elementos de concreto eles precisam ser reforçados? Você já consegue nesse slide então ter a resposta para essa perguntinha. Em relação à aderência, a aderência que possibilita o trabalho conjunto entre o aço e o concreto e caracteriza os elementos de concreto armado. Então, seria a posição dessas armaduras. Existe uma regra da costura e a armadura segundo a direção das tensões principais, que seria a posição ideal, né? Então, em relação a essa fissura, onde você tem uma única armadura, né, longitudinal, a fissura ocorreu transversal. Aqui ela ocorreu nos cantos. É sempre onde vai acontecer quando não ter armadura suficiente. Proteção. A proteção ela é um artifício de introduzir em uma estrutura um estado prévio de tensões com pressão, a fim de melhorar a resistência ao comportamento, e é realizada em cabos de alta resistência até cerca de 2000 megapascal. Então tem o bloco de reação e um outro bloco de reação. Aqui nós temos a concretagem de um elemento e o elemento de concreto pretendido, tá? Onde ele vai estar amarrado. Então, em resumo para vocês, o concreto armado e o concreto pretendido. Elementos de concreto armado. O item 3.1.3 da NBR 6118, vocês encontram a questão teórica, onde aqueles cujo comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras, antes da materialização dessa aderência. Tá? Então, o concreto simples mais a armadura passiva sem alongamento inicial. E agora os elementos, vocês conseguiram, espero que vocês tenham conseguido entender o que vem a ser um elemento de concreto armado, tá?
que ele depende dessa aderência a vir a existir entre o concreto simples e a armadura passiva. E os elementos de concreto protendido, ele está descrito no item 3.1.4 da NBR 6118, onde aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongado por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado no estado último. Vocês vão estar aprendendo nessa disciplina bem certinho o significado dessa sigla. Então nós temos um concreto protendido, ele é composto de concreto simples e uma armadura ativa. O que muda de armadura passiva para ativa? A armadura passiva é sem alongamento inicial. A armadura ativa é com alongamento inicial. Tá? Isso é muito importante, vocês precisam saber. Concreto armado é composto de concreto simples mais armadura passiva. A armadura não tem nenhum alongamento inicial. Concreto protendido é composto de concreto simples mais armadura ativa, com alongamento inicial. As vantagens do concreto armado. Ela tem boa resistência à maioria das solicitações. Facilidade de moldagem, que é a questão de adaptação a diversas formas. Técnicas de projeto e execução bem dominadas em todo o país. Não só em todo o país, na questão mundial. Solução competitiva economicamente em diversas situações. Material durável, se bem projetado e executado. Isso é claro, não adianta você fazer um bom projeto e ser executado de forma errada, né? Se você fazer um bom projeto e ter uma boa execução, aquele elemento vai durar o que é para durar, que a vida útil de um elemento estrutural tem que ser, em norma, é dita como 50 anos. Você assina por algo que estruturalmente precisa durar 50 anos. Se aquilo durar menos de 50 anos e você ainda estiver vivo, você pode estar sofrendo algum tipo de processo. Ou até mesmo se quando for ter 49 anos aquilo lá desabar e você estiver vivo, você vai responder judicialmente. Tá? A boa resistência ao fogo em comparação com aço e madeira. Isso é um dos principais quesitos, né? A madeira, ela é combustível, né? Você colocou fogo na madeira, ela não dura muito tempo, não. O aço, ele tem uma temperatura de fusão. Então, a partir de uma determinada temperatura, aquele elemento que era um sólido, ele sofre uma deformação tão grande que ele vai vir a não ter mais nenhuma sustentação, né? Ele vai perder toda a sustentação, a tração que ele tinha. Enquanto que o concreto ele já tem uma boa resistência, uma resistência superior ao fogo. Desvantagens do concreto armado é a questão do peso. O concreto armado ele é muito pesado, tá? Estruturas com peso próprio elevado. Dificuldade para reformas e demolições. Então, se você pensa em um dia estar modificando, fez sua casa, mas um dia você quer estar modificando ela, já pensa na hora de construir como você vai estar fazendo ela. Porque vai ter coisas que você vai conseguir fazer, outras coisas você vai ter dificuldade para estar realizando depois. Então você sempre tem que ter aquele papo aberto, aquela conversa aberta com o cliente, né? Tu vai ampliar tua casa depois, o que tu quer fazer, a gente deixa tudo prontinho. Ou se você pretende depois, daqui 10, 15 anos estar reformando, te trocando paredes, você tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Na mesma casa tá fazendo alterações. Então você já precisa pensar em todos esses aspectos. E isso muda muito na questão estrutural, porque depois que você tem uma laje concretada, você tem que cuidar muito o que você vai tirar de encosto embaixo para ela não estar cedendo. A necessidade de utilização do escoramento, se moldado em loco, que é a questão do escoramento estrutural. Quando vai fazer uma laje, você precisa estar colocando escoramento embaixo. Comportamento dos materiais e das estruturas. Então é uma frase que eu acho legal e trouxe para vocês. A prática sem teoria é cega, a teoria sem prática é inútil. Tá? Então agora a gente dá início na parte comportamental dos materiais e das estruturas.
Bom, o concreto armado, no exemplo da prática, é projetar, então, as estruturas do concreto. A gente tem vigas, tem pilares, temos uma laje com, aqui já está escrita a altura, já está escrita as dimensões dos pilares, as dimensões das vigas. Então vocês precisam saber fazer essas leituras, saber que aqui é um posto de elevador, né, ou então de escada, saber que o pilar vai ter dimensão de 20 de largura por 90 de comprimento, saber que a viga aqui vai ter 20 de largura por 55 de comprimento. Então todos esses fatores de leitura de projetos vocês precisam saber fazer. Então você vai no cálculo estrutural, está obtendo os esforços solicitantes, o cálculo de detalhamento dessas armaduras de toda essa estrutura, né? Então vocês vão estar fazendo, não só verificando qual a dimensão necessária, mas calculando quanto da armadura precisa ir dentro de cada um desses elementos estruturais. E na prática atual do projeto estrutural, nós temos auxílio também de ferramentas computacionais. Só que para isso vocês precisam estar sabendo definir adequadamente os critérios de cálculo. Existe, por exemplo, o TQS, existe o EBERIC, existem vários softwares que ajudam. Nós não vamos estar usando nenhum, porque vocês precisam aprender a fazer o cálculo à mão, o cálculo básico, né? E daí depois, então, partir para a utilização de algum tipo de software. Então aqui, por exemplo, o estado limite último, né? Que é conhecido pelo ELO, então, por exemplo, uma informação interessante, ó, o modelo para verificação do estado limite último pode ter rigidez diferente do modelo de estado limite de serviço, tá? Então, vocês precisam estar tendo cuidado ao selecionar a questão dos modelos, o coeficiente de não linearidade física para as vigas, o coeficiente de não linearidade física para pilares, o módulo de elasticidade, se ele for tangente ou não. Outra coisa, os esforços para o cálculo de gama Z, questão da linearidade, o momentos de segunda ordem. Então, que trazem, então, todos esses conjuntos aqui, eles trazem a estabilidade global para a estrutura. Outra coisa, as combinações a serem analisadas. A questão da fluência também. Então, para vocês saberem o que é uma combinação analisada, o que é linearidade e não linearidade, o que é física, o que é geométrica, o que é fluência, vocês precisam saber da teoria. Então, ali eu trago a frase que sem teoria, que são os conceitos, a prática pode se tornar perigosa. Tá? E não adianta a pessoa dizer, eu não calculo a mão, não sei calcular a mão, só sei usar software. Gente, só vai conseguir usar um software bem utilizado quem calculou alguma coisa à mão já. Quem nunca fez nada à mão, né, que eu me refiro a fazer os cálculos mesmo, à mão, ou já botando fórmulas no Excel, né, também que é outra forma de estar fazendo os cálculos, você vai estar trazendo um grande risco para aquela estrutura, porque você não tem aquela prática, aquele domínio total. E é importante ter esse domínio para não estar tendo problemas futuros, tá? Então, o concreto armado, ele tem uma questão muito importante, que é a lei de Hooke, que é o módulo de elasticidade, né? E a tensão. Então, o que é o módulo de elasticidade do material? Vocês precisam saber o que é. O que é a lei de Hooke? Vocês também precisam saber. Isso aqui é tema para vocês se vocês não sabem, tá? A lei de Hooke é válida para o concreto e para o aço? Pode-se estender a lei de Hooke para estruturas? Essas questões aqui, se vocês não sabem, vocês usem o Google e compreendam o que vocês não sabem, porque vocês precisam ter conhecimento desses conceitos básicos. Isso faz parte da atividade da aula de hoje. Se vocês não têm esse conhecimento, vocês precisam buscar ele, tá? E como nós estamos nessa questão de atividade, dessa distância entre nós, eu trago para vocês esses desafios. Vão anotando ao longo do vídeo, ao longo que vocês vão lendo a aula, essas dúvidas que vocês têm, e vão pesquisando e vão enviando no grupo, a gente vai conversando sobre elas se vocês ficaram com alguma dúvida ainda. Comportamento mecânico dos materiais. Então existe a questão da tensão, né, da engenharia, que ela é a aplicação de uma força dado por uma distância.
Então, tensão é igual a força dividido pela área daquele elemento. Eu tenho uma força sendo aplicada nessa área, né? Se eu pegar essa força e dividir pela área desse elemento, eu vou ter a tensão. Deformação de engenharia é o comprimento final menos o inicial, porque a partir de um certo momento que você aplicou uma tensão, a partir de um certo momento que você aplicou uma força, que seria uma força de compressão, aquele elemento pode estar retraindo. Se ele retraiu, a gente vai ter um ΔL, uma diferença de dimensões, que seria o L final menos o L inicial. Né? E essa deformação é dada por L final menos L inicial dividido pelo L inicial. L inicial é o comprimento inicial e L final é o comprimento final, após sofrer essa força. Então, existem propriedades enfatizadas nessa disciplina, que seria a linearidade, elasticidade, plasticidade e ductilidade, e outras propriedades importantes também, como a tenacidade, resiliência, viscosidade e comportamento à fadiga. Com relação à linearidade e à elasticidade, existe a curva tensão-deformação como uma reta, tá? Nós temos uma tensão, aqui nós temos uma deformação, né? Nós temos um comportamento linear, e no descarregamento, que descarga, retorna à posição inicial. Quando retorna à posição inicial, ele é elástico, ele não é plástico ainda. Então, retornou à posição inicial, nós temos um comportamento elástico. Cuidem sempre esses conceitos. Tá? Então, aqui eu já trago para vocês mais ou menos o que é a lei de Hooke. Então, eu tenho uma tensão no eixo Y, uma deformação no eixo X. Entre o ponto A e B, eu tenho um carregamento. Se ele voltar ao estado inicial, né, por meio da descarga, então eu vou ter um comportamento elástico. Tá? Então, como a linha é linear e ele está voltando ao comportamento inicial, ele é elástico linear. E a principal lei que expressa a linearidade do material é a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke nada mais é que o módulo de elasticidade vezes a deformação, né? O módulo de elasticidade longitudinal, ou então o módulo de Young, tensão, deformação. E as tensões e cisalhamentos são dadas pela deformação de cisalhamento, que é uma distorção, multiplicada por um módulo de elasticidade transversal. Basicamente, o que é mais utilizado dessa fórmula aqui. Agora, se eu não sei qual que é o meu módulo de elasticidade, ele vai ser calculado com base na tangente do ângulo. Então, como é que você encontra o módulo de elasticidade numa prensa? É a tensão pela deformação e o ângulo que está formando lá é a sua tangente, que nos dá o módulo de elasticidade longitudinal. Então, quando nós temos um comportamento linear, um comportamento elástico linear, e quando nós temos um comportamento elástico não linear, ó, tem uma tensão, uma deformação, tem uma linha côncava aqui, porque ele é um comportamento elástico não linear. Ele foi e voltou da mesma forma, ele não criou nenhuma outra volta aqui, nenhuma outra curva quando estava voltando, ele voltou pelo mesmo caminho. Se ele voltou a ser no estado que ele estava antes, significa que ele é elástico. Só que como ela é côncava, ela não é linear. Linear é reta. Agora, aqui eu tenho uma linha linear, né? Carregou, mas ele sofreu uma deformação. Ele chegou no... Esse material ele chegou no seu pico e aqui ele não conseguiu voltar mais ao seu estado que estava antes, a mesma forma geométrica que ele estava antes. Ele sofreu uma deformação maior. Então, nós temos um comportamento linear, mas nós temos um comportamento não elástico, que ele já está plástico. Observações. Na maioria dos materiais estruturais, para pequenos níveis de solicitações, observa-se comportamento linear. Na fase de ruptura, apresenta um comportamento não linear. O comportamento não linear do material significa não linearidade física, tá? Então, o que é lá no início, na parte de cálculo que vocês viram num software,
que trazia para vocês não linearidade física, não linearidade geométrica. É isso aqui, tá? Questão do comportamento do material. Questão da plasticidade. Então aqui a gente vê novamente, né, como ele não teve um comportamento linear e teve um comportamento não elástico, né, a gente vê a questão associada às deformações permanentes do material. Ele sofreu aqui uma deformação permanente, tá? Esse material sofreu uma deformação permanente e a sofrência dessa deformação permanente significa que ele não vai voltar ao seu estado geométrico normal antes. Essa deformação do descarregamento vale a deformação residual permanente plástica, que é inelástica, que não vai voltar. Então, na maioria dos materiais estruturais, que é evidente para níveis de solicitações maiores, especialmente os próximos da resistência ou da ruptura do material. Questão da curva tensão-deformação com patamar de escoamento definido. Aqui traz para vocês entenderem a questão da fase elástico-linear e da fase plástica. Acredito que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, mas ressaltando. Temos um carregamento de tensão, chegamos até um ponto em que nós temos um limite de proporcionalidade e um limite de escoamento. A partir desse carregamento, dessa tensão, ele não suporta mais aquela determinada tensão. Ele vai começar a ter um patamar de escoamento até sofrer grande deformação e então chegar no seu limite de resistência. Aqui ele não aguenta mais receber aquele carregamento. Se aumentar desse carregamento aqui, esse elemento ele vai sofrer uma ruptura, ele não estará mais voltando ao seu estado normal, né? Ele vai ter outra formação geométrica, rompeu então para determinada tensão, ele teve uma grande deformação. Então até aqui nós temos uma fase elástica linear, daqui para cá nós temos uma fase plástica. E exemplo desse formato aqui são os aços estruturais laminados a quente, como o CA25 e o CA50. O CA50 ele é um dos mais empregados na construção civil. Trago para vocês a curva tensão-deformação sem patamar de escoamento definido, tá? Que seria para a formação para aços estruturais laminados a frio, CA60, por exemplo. Até esse ponto ela é elástica, a partir de um ponto que ele sofreu grande deformação e se tornou plástico. Teve uma deformação de 0,002 nesse espaço de tempo. Modelos construtivos idealizadores, né? Então, uma observação de que o termo plastificar ele é usado também para fazer referência ao alcance da capacidade de resistente, ou estar próximo da tensão resistente. Então, se tem uma determinada tensão, dita por 0,85 FCD, até um determinado ponto ele é elástico, a partir daqui ele se torna plástico, sofrendo uma deformação até 0,35, quando sofre então a ruptura. A ductilidade. O que é um elemento dúctil? O que é um elemento frágil e quase frágil? A ductilidade ela é uma importante propriedade e ela está diretamente relacionada com a plasticidade. A ductilidade ela nada mais é que a capacidade que o material da estrutura tem de sofrer deformações plásticas antes de romper. O aço ele é um material muito dúctil, ele aguenta grandes cargas até mostrar uma determinada deformação, tá? Por isso a gente consegue comparar o aço. O concreto ele não é dúctil, ele é um material rígido, e o concreto tracionado ele já tem um pouquinho mais de dutilidade, mas perde ainda para o aço. Então nós temos um elemento frágil, um dúctil e um quase frágil. O dúctil ele aguenta grande deformação, ó, analisando graficamente. Vamos dizer no quase frágil, ele aguenta uma mediana tensão e uma média deformação. O dúctil é até uma determinada tensão e não é muito grande, né, a tensão e uma grande deformação. E o frágil ele aguenta grande tensão e ele não demonstra deformação, ele simplesmente rompe. Outras propriedades mecânicas dos materiais têm a tenacidade,
que é a capacidade que o material possui de absorver energia até a sua fratura, que é a área sobre a curva tensão de formação, mecânica da fratura concreto, e temos a resiliência, que é a capacidade que o material possui de absorver energia na fase elástica, sem dissipação da energia após a remoção da tensão aplicada. Um comportamento viscoso, exemplo de formação lenta, fluência do concreto, densamento de solos. Então, a deformação por fluência ao longo do tempo. Existe uma deformação elástica, como a gente já aprendeu, deformação por fluência, até chegar a um pico do carregamento que você tornaria-se plástico, mas existe uma chamada recuperação elástica, recuperação de fluência, e aqui nós temos já uma fluência irreversível, que não tem mais o que fazer. Então, a importância em estruturas de concreto seriam as flechas em pavimentos, o dimensionamento de pilares esbeltos. Pilares esbeltos é que são finos e altos. Dimensionamentos de elementos protendidos. E temos também a questão do comportamento à fadiga, que é a perda de rigidez e de resistência em função dos ciclos de carregamento. Então, o comportamento mecânico das estruturas. Temos materiais, alguns materiais eles suportam maior elasticidade, tem uma linearidade, plasticidade, ductilidade, viscosidade e fadiga. E tudo isso aqui são propriedades. E essas propriedades elas se manifestam sobre o comportamento das estruturas. E cada uma tem as suas particularidades. O que é elasticidade, linearidade? Elasticidade, linearidade, plasticidade, dutilidade, viscosidade e fadiga, vocês já tiveram esses conceitos até o momento. Questão do comportamento das estruturas, voltando lá para a questão da linearidade para ajudar vocês nessa parte. Nós temos um determinado carregamento vertical, horizontal, numa parede vertical. Ela está sofrendo um deslocamento. E também tem o carregamento de peso próprio dessa estrutura. Então, o que nós podemos dizer? Que nós temos uma força, que nós temos duas forças. Já não temos mais, para uma análise linear, nós já não conseguimos mais ter um elemento elástico, porque ele não suportou o carregamento dessas forças, ele teve um grande deslocamento, tá? E o comportamento das estruturas, nesse caso aqui, é não linear, tá? Então, as estruturas, elas têm uma não linearidade. Geralmente, nos apresentam esse comportamento aqui, em azul, não linear. O que provoca um comportamento não linear das estruturas? As principais causas são a linearidade física, que é o NLF, e a não linearidade geométrica, que é o NLG. A não linearidade física são as ações, e a ações de cargas, né? E a não linearidade geométrica é quando ela sofreu interferência do meio. Vamos dizer assim, ela era retangular, agora ela já tem um degrau no meio daquele retângulo devido ao carregamento, ela mudou sua geometria. A não linearidade física é causada então pelo comportamento do material, exemplo, fissuração e plastificação. Você teve uma mudança física, né, daquele elemento. Então, aqui para vocês estarem entendendo o que é uma posição indeformada e o que é uma posição com momentos totais de segunda ordem. Aqui nós temos a primeira ordem, um carregamento horizontal, um carregamento vertical para uma determinada altura. São momentos totais na base. Essa é a teoria de primeira ordem. Então, a gente tem uma análise linear geométrica, tá? Isso aqui vocês já trabalharam. E os momentos totais na base, que essa força horizontal está causando um deslocamento. Tá? Então, a gente tem uma análise não linear, e a maioria das estruturas é não linear, teoria de segunda ordem. Então, a gente já tem um deslocamento aqui, um delta, um L, um DI menos o D final menos o DI, né? Então, é muito importante vocês terem a NBR 6118, tá? Peço para vocês todos baixarem essa normativa. Aquela inicial 6020 também. Então, item 14 e 15 é os métodos de análise estrutural e traz para vocês dentro da NBR
a análise linear sem e com redistribuição de esforços, a análise prática, a análise não linear física, comportamento dos materiais, a análise através de modelos físicos, e o item 15 é a instabilidade e efeitos de segunda ordem, efeitos globais, locais e localizados, uma análise não linear geométrica. O item 23 são ações dinâmicas e fadiga, e a verificação do estado limite de vibrações excessivas. Bom, pessoal, para a aula de hoje seria isso. Então agora vocês têm alguns exercícios para vocês estarem fazendo também, tá? São pouquíssimas questões teóricas para trabalhar um pouco a mente de vocês em relação a isso. E eu lembro vocês de estarem respondendo essas pequenas perguntas que tem no meio dos slides, né? Para vocês saberem o que é o módulo de velocidade, o que é a lei de Hooke, né? Se ela é válida ou não para o concreto e para o aço. Pode-se estender a lei de Hooke para estruturas, tá? Tem alguns outros questionários no meio da aula também, que é importante vocês terem como conhecimento, né? Não esqueçam de baixar, então, as normativas, a 6120, acho que eu falei 6020 sem querer, a 6118, que é os projetos de estruturas de concreto, e a 6120 são as que mais vocês vão estar utilizando, elas são muito importantes. E vocês têm algumas atividades para estarem fazendo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês só um pouquinho. Ela está disponível também no portal para vocês estarem enviando hoje à noite. Só vocês estarem colocando a resposta correta aqui. É um material de estudo para vocês, são 4 questões bem rápidas. Vocês precisam estar baixando as NBRs, tomando conhecimento daquelas perguntinhas da lei de Hooke, módulo da elasticidade. E eu estou disponível também para eventuais dúvidas de vocês da aula de hoje. Na próxima aula nós já vamos começar com questão de dimensionamento, então todos tenham em mãos a calculadora, né, para a próxima aula. Seria isso então, pessoal, muito obrigada.